Olá, irmãos queridos! Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, através da psicografia do nosso querido irmão Chico Xavier. Vamos continuar então no capítulo 4, e o título desse capítulo é Trabalho. E o trecho do Evangelho que Emmanuel nos traz está no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 17, e diz assim: E Jesus lhes respondeu: Meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Então, Emmanuel, nessa obra que a gente está estudando, ele pega pequenos trechos que são retirados do Evangelho para a nossa reflexão, independente do seu contexto nos textos sagrados. Mas eu acho importante destacar que Jesus, aqui nessa passagem, estava se referindo ao sábado, que para os fariseus era um dia de descanso dos seus afazeres, um dia de repouso, um dia que eles não podiam desempenhar nenhuma tarefa. E Jesus, nessa passagem, estava curando os doentes justamente no sábado. E para os fariseus, até mesmo fazer o bem para o próximo era um pecado, né? Não poderia ser feito no sábado. Então, quando Jesus fala que o Pai trabalha até agora e eu também, ele está querendo dizer que tanto Cristo quanto o Pai trabalham na manutenção da vida todos os dias da semana. Ele se refere não ao trabalho que nos sustenta o corpo, mas sim o trabalho que nos sustenta o espírito, que é o amor ao próximo e a caridade. Emmanuel, quando nos faz refletir sobre o trabalho, ele quer fazer a gente pensar além do nosso trabalho físico. Ele quer que a gente reflita sobre o trabalho espiritual que devemos desempenhar ou o trabalho a que fomos chamados a desempenhar aqui na matéria. O trabalho no Evangelho de Jesus e o trabalho para Deus. E também esse versículo, num primeiro momento em que a gente lê, a gente pensa logo no momento da criação, né? Porque a gente aprende que Deus, após ter completado, né, a sua criação, ter completado o seu trabalho, descansou. Como se Deus, após ter terminado a sua tarefa, tenha se afastado da criação e deixado correr ao acaso. Mas, na verdade, a gente deve entender esse descanso, né? Descansou, como o término de um ciclo e não como um distanciamento de Deus. Na verdade, é o fim de uma etapa e o início de outra. E o Espiritismo vem nos esclarecer que Deus nunca descansa, né? Nunca abandona a sua criação ao acaso, nem aos seus filhos. Até mesmo porque a gente sabe que o acaso não existe. Pelo contrário, Deus está presente a todo momento em sua criação e em suas criaturas. Se a gente for sair, né, um pouquinho do nosso umbigo, porque nós, seres humanos, né, encarnados, temos uma visão muito limitada e achamos que somos o centro do universo, né? Deus só criou o nosso planeta, Deus só criou a gente, né? Só no nosso planeta tem vida. Então a gente tem essa visão bem centralizadora, né? Então, se a gente for pensar além disso, a gente vai ver que Deus é anterior a tudo que a gente conhece. Deus é o supremo criador de todo o universo e seu trabalho não se restringe apenas a nós. Então, não existe essa ideia de descanso, né? E muitos de nós, né, muitas pessoas também pensam que quando a gente desencarna, que a gente vai ter o descanso eterno, né? A gente diz assim, morreu, descansou. Não, a gente está redondamente enganado quando a gente pensa nisso, porque no plano espiritual, nosso trabalho se intensifica e muitas vezes nós nos damos conta de que não trabalhamos o suficiente, né? Não nos empenhamos o suficiente na tarefa que a gente veio desempenhar. Então, Emmanuel começa a reflexão da seguinte forma, dizendo assim: em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. A insatisfação é algo inerente ao ser humano.
né? Nós somos, por natureza, criaturas insatisfeitas. Somos insatisfeitos com o nosso trabalho, somos insatisfeitos com a nossa família, somos insatisfeitos até mesmo com o nosso corpo, com a nossa aparência, né? Dificilmente estamos satisfeitos com tudo que Deus nos oferece. Às vezes a gente até se revolta com as circunstâncias da nossa vida, não é verdade? E ele continua: quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. Realmente, poucas pessoas amam o trabalho que fazem, né? O trabalho que Deus colocou em sua vida naquele momento. Quando eu digo trabalho, estou falando sim do nosso trabalho braçal, né? Aquele que traz o sustento, mas estou falando também do trabalho que a gente tem que desempenhar na nossa família, né? Porque nós somos chamados a desempenhar muitos trabalhos na nossa vida. O trabalho em nossa família também é muito importante, mas nem sempre a gente dá valor à oportunidade recebida. E aí o que acontece? Nos queixamos. Somos chamados a trabalhar, a desempenhar um trabalho na nossa casa espírita, ou em nossa igreja, né? Ou no lugar onde a gente frequenta, né? O lugar religioso que a gente frequenta. E mais uma vez a gente reclama ou não se adapta. Nosso trabalho mesmo, né? Sempre achamos empecilhos, dificuldades, motivos para reclamação e queixas. Mas será que o problema está no tipo de trabalho ou está em nós mesmos? Você ama o que você faz agora? Porque se você não ama, será que você vai amar o trabalho que você vai desempenhar amanhã? Essa é uma questão muito interessante para a gente pensar. E ele continua assim: os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Essa é uma insatisfação muito comum, né? A gente não costuma dizer que a grama do vizinho é mais verde que a nossa? Pois é, nós sempre achamos que o trabalho do outro é melhor, mais fácil ou mais prazeroso que o nosso, né? Que a mãe do nosso amigo é mais legal que a nossa, que a outra igreja tem músicas mais interessantes do que a nossa, que a casa espírita, que a outra casa espírita é mais organizada que a nossa, não é? Criamos muitas expectativas e normalmente nos frustramos, porque a expectativa que a gente cria quase sempre não condiz com a realidade. Não há nada de errado, eu estou dizendo aqui que não há nada de errado em você desejar um trabalho melhor, crescer profissionalmente, não há nada de errado em admirar a família do amigo, ou de desejar conhecer outros caminhos religiosos, não é nada de errado nisso. Mas, o que eu estou dizendo é que nós devemos identificar a natureza das nossas queixas. O problema não está, muitas vezes, no tipo de trabalho, e sim em uma insatisfação que existe dentro de nós. Temos um vício de nos queixarmos por tudo que nos desagrada ou que nos frustra. Porque muitas vezes as circunstâncias mudam, mas as queixas vão se adaptando às novas circunstâncias. E Emmanuel continua: o problema, contudo, não é o gênero da tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. É exatamente isso. A nossa verdadeira dificuldade não está no trabalho que a gente está desempenhando, e sim na compreensão, no entendimento e principalmente no aproveitamento da oportunidade que Deus coloca em nossas vidas. Você pode estar insatisfeito com seu trabalho nesse momento, mas pare para analisar por uma outra perspectiva, com a perspectiva da oportunidade de aprender. O que essa tarefa está te ensinando? Talvez te ensinando a ser mais tolerante,
porque você tem um chefe difícil? Ou está te ensinando a ser mais humilde, porque você está desempenhando agora um serviço mais simples? Ou está te ensinando a ter autoconfiança, por ser uma tarefa que você antes considerava difícil, mas agora você vê que tem capacidade? Então Deus nos dá muitas oportunidades a todo tempo. Como disse a nossa irmã Maria, no capítulo 2, onde ela falava sobre o tempo, né? O Deus nos dá muitas oportunidades, mas nós não aproveitamos, porque desperdiçamos o nosso tempo com reclamação e preguiça. É importante olharmos para dentro e identificar a natureza da nossa insatisfação. Analisar o nosso íntimo, porque esse é o nosso verdadeiro trabalho, a reforma íntima e o crescimento espiritual. E ele continua: de modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Então aqui ele está dizendo para a gente que muitas vezes as nossas dificuldades, né, de hoje, as dificuldades que a gente enfrenta agora nessa vida, podem ter ligação com nossas vidas anteriores. Talvez em nossa vida anterior, nós fomos pessoas importantes, com cargos altos, tivemos poder, tivemos riqueza, e hoje temos dificuldade em desempenhar tarefas que consideramos mais simples. E o oposto também pode ocorrer. Quando a gente foi, numa outra vida, pessoas mais simples, né? E hoje não nos consideramos capazes de desempenhar uma tarefa que consideramos mais difícil, né? Às vezes temos até uma certa dificuldade, uma autoconfiança baixa por causa disso, né? É a preguiça inconsciente da mudança interior, em deixar para trás as nossas bagagens espirituais, que muitas vezes dificultam o nosso progresso, em aproveitar a oportunidade de justamente aprender algo diferente, né? De adquirir novas experiências, de agregar novas bagagens morais à nossa caminhada. E ele continua: mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Esse termo a morte no erro é muito interessante, porque ele nos mostra a resistência a mudanças. Nós permanecemos no erro da revolta, da mágoa, do orgulho, do rancor, da lamentação e da preguiça. É muito mais confortável permanecer como estamos e simplesmente reclamar, do que analisar a nós mesmos e mudar. É tão difícil esse trabalho da mudança interior, da mudança de nossos velhos hábitos, hábitos esses que nos prendem e nos estagnam a caminhada. O verdadeiro trabalho aqui vai muito além do trabalho braçal. É o trabalho na nossa mudança interior que Emmanuel quer nos chamar a refletir. Jesus veio nos mostrar o verdadeiro trabalho a que somos chamados, que é o trabalho no amor, na caridade e no Evangelho de Jesus. O trabalho que devemos fazer dentro de nós, olhando para cada cômodo do nosso castelo interior, como disse a nossa irmã Bárbara no prefácio, analisando o que nos prendem a essa morte no erro. Quais são as nossas maiores dificuldades? E aí sim, identificando, podemos trabalhar a mudança e caminhar para a vida com Jesus, servindo a sua obra e servindo a Deus. E Emmanuel continua: para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria,
e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Jesus então nos dá como exemplo Deus nosso Pai, que nunca nos desampara e que está a todo tempo trabalhando para nós, trabalhando para a criação e para nós que somos suas criaturas. Não há descanso, não há afastamento. Em todo momento somos amparados por Deus e somos amparados também por seus colaboradores que nos são enviados, cada um a seu tempo, conforme a evolução da humanidade, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para que possamos aprender com os seus exemplos, como Jesus, né? Que é o nosso guia e exemplo como trabalhador incansável da obra divina. E ele termina da seguinte forma: quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor e o Mestre se esforça por nós desde quando? Esse último parágrafo, Emmanuel tira o chão debaixo de nossos pés. Porque nos queixamos o tempo todo do nosso trabalho, da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Somos insatisfeitos com tantas coisas. Nós somos tão preguiçosos. Nos queixamos tanto das tarefas que somos chamados a desempenhar. Dá tanto trabalho realizar a nossa reforma íntima. Dá tanto trabalho mudar velhos hábitos, mudar a nossa maneira de pensar sobre as coisas, nos livrar de nossos vícios. Dá trabalho vasculhar cada canto mais profundo da nossa casa interior. Meus irmãos, mudar dá muito trabalho. E se queixar é muito mais fácil. É exatamente para isso que esse capítulo nos faz voltar o nosso olhar para dentro de nós e faz com que questionemos: será que eu estou aproveitando as oportunidades de trabalho que Deus me deu? Vamos nos movimentar, vamos sair da morte no erro, que nos paralisa a caminhada com Jesus. Vamos praticar o Evangelho que Ele nos veio ensinar, para nos modificarmos moralmente. Da próxima vez que a gente reclamar, vamos lembrar de Jesus, que trabalha incansavelmente, muito antes do nosso planeta existir, muito antes de tudo o que nós sabemos. Ele nunca se cansa de ajudar cada um de nós. Nunca reclama dos nossos erros. É sempre paciente e amoroso. E sempre nos dá mais uma chance de aprender. Então, quando a gente reclamar, vamos ter Jesus como nosso exemplo, que trabalhou na Terra para que pudéssemos aprender sobre o amor, sobre a humildade e sobre a caridade. E que dedicou todos os seus dias a servir a obra do Pai e a servir a toda a humanidade. Essa é a nossa reflexão de hoje, irmãos. Será que estamos aproveitando todas as oportunidades de trabalho que nós temos? Vamos ter Jesus como exemplo, que trabalhou arduamente na sua tarefa, na obra que Deus confiou a ele, que foi humilhado, que foi rejeitado, que foi espancado e nunca reclamou. Aceitou e cumpriu bravamente a sua missão. E nós? Por que reclamamos tanto? Fica aí o questionamento. Eu espero que essa reflexão tenha ajudado vocês, né, a encarar o seu dia a dia, o seu trabalho, as dificuldades que você passa no seu trabalho, na sua casa, na sua família, de uma forma diferente. A olhar
as dificuldades por um outro ângulo, como uma oportunidade de aprendizado. Porque é o que Deus nos dá. Deus nos dá a chance de aprender a todo tempo. A gente aqui muitas vezes não vê ou simplesmente deixa passar a oportunidade simplesmente por preguiça. É isso, meus irmãos. Então agora, gente, para finalizar o nosso estudo, vamos fazer a nossa oração, fechando nossos olhos. Vamos agradecer ao nosso Pai por nos dar essa oportunidade maravilhosa de aprender com o nosso irmão Emmanuel, através dessas palavras que nos fazem tão bem e que nos faz pensar na nossa vida, no nosso dia a dia, e ter um olhar novo para todas as dificuldades que a gente passa. Olhar que deve ser de humildade, de atenção, para que a gente possa aprender com todas as dificuldades e que a gente possa ser mais tolerante, para que a gente possa ser mais paciente com os nossos irmãos e com nós mesmos. Que a gente possa reclamar menos e trabalhar mais. Obrigada, Senhor, por essa obra maravilhosa que nos esclarece tanto e que nos traz tanto consolo para a nossa vida. Que assim seja, Senhor, graças a Deus. Eu agradeço, irmãos, mais uma vez pela oportunidade de estarmos aqui reunidos virtualmente e vamos dar continuidade aí no nosso estudo na quinta-feira, isso, na quinta-feira, e aí vamos nos encontrando no decorrer do nosso estudo, tá bom? Muito obrigada pela atenção e até a próxima.